procurará Deus aonde é que está o seu profeta. Deve haver um profeta de Deus sobre a terra. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão no Brasil para dizer a todos os brasileiros que Deus está vivo. Ó filhos e filhas de Deus, você deve saber que Deus está vivo. Se Deus está vivo, Deus fala à humanidade. Deus não pode estar mudo. Deus não pode estar em silêncio. Se há filhos de Deus sobre a terra, Deus deve falar à humanidade. Mas para falar aos vivos, Deus levanta um profeta vivo sobre a terra. E para o nosso tempo, Deus enviou o profeta Cacô Filipe. Não importa quem você seja, não importa a sua grandeza, não importa a sua riqueza, não importa a sua ignorância, não importa a sua pobreza, Deus enviou um profeta para a salvação dos seus filhos. A riqueza não pode impedir você de ser salvo. A pobreza não pode impedir você de ser salvo. A velhice não pode impedir você de ser salvo. A ignorância não pode impedir você de ser salvo. Todos os filhos e filhas de Deus, predestinados para a salvação, serão salvos pela mensagem do profeta Cacô Filipe. Você tem a oportunidade de conhecer o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para o seu tempo. Você não teve a oportunidade de conhecer Noé. Você não vive no tempo de Noé. Você não teve a oportunidade de conhecer Moisés. Você não vive no tempo de Moisés. Mas você tem a oportunidade de conhecer o profeta Cacô Filipe. É o profeta Cacô Filipe, o enviado do Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Ó filhos e filhas de Deus que estão sobre a terra, você deve saber que Deus fala pelos profetas. A Bíblia é o livro dos profetas. Deus é o Deus dos profetas. Cada livro da Bíblia pertence a um profeta. Mas diga-me, qual livro da Bíblia pertence à Igreja Católica? Qual livro da Bíblia pertence às igrejas protestantes? Qual livro da Bíblia pertence às igrejas evangélicas? Qual é o livro da Bíblia que pertence aos padres e pastores? A Bíblia não é das igrejas. A Bíblia não é das religiões. A Bíblia não é dos padres e pastores. A Bíblia é o livro dos profetas. Porque Deus fala pelos profetas. Se Deus fala pelos profetas, a pergunta é: aonde é que está o profeta de Deus para o nosso tempo? Se em cada geração Deus teve um profeta, aonde é que está o profeta para o nosso tempo? Será que Deus não envia mais profetas? Será que o Deus vivo não pode mais enviar um profeta? Sim, Deus pode enviar profeta. Mas Deus não pode nos enviar uma igreja. Deus não pode nos enviar uma religião. Deus não pode enviar livros sagrados. Mas Deus envia um profeta para a salvação dos filhos de Deus. Deus está dando uma oportunidade para os seus filhos e filhas conhecer um verdadeiro profeta. Você poderá ver um profeta com os teus próprios olhos. Você poderá ouvir um profeta com os teus próprios ouvidos. Você vive no tempo de um profeta. Deus manifesta-se na terra por meio de um profeta. E o profeta de Deus hoje chama-se Cacô Filipe. O Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, não é o Deus das igrejas. O Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, não é o Deus das religiões. As igrejas e as religiões trouxeram escuridão para a terra. A escuridão sobre a terra por causa das igrejas. A escuridão sobre a terra por causa das religiões. A escuridão sobre a terra por causa dos livros sagrados. A escuridão sobre a terra por causa dos padres e pastores. E Deus, vendo que a terra está na escuridão religiosa, Deus enviou o profeta Cacô Filipe.
Deus, vendo que a terra se encheu de igrejas, Deus enviou o profeta Cacô Filipe. Deus, vendo que a terra se encheu de livros sagrados, Deus enviou o profeta Cacô Filipe. Vendo Deus que a terra se encheu de padres e pastores, Deus enviou o profeta Cacô Filipe. Deus é justo. Deus não poderia deixar os seus filhos morrer nas igrejas. Ó filho de Deus, você não pode morrer nas igrejas. Ó filhos de Deus, vocês não podem morrer nas religiões. Ó filhos e filhas de Deus, vocês não podem morrer seguindo livros sagrados ou padres e pastores. Mas se você é um filho de Deus, você procurará pelo profeta vivo do seu tempo. Em cada geração, Deus tem um profeta sobre a terra. O Deus vivo tem profetas de geração em geração. O Deus vivo é o Deus dos profetas. Aonde é que está o profeta de Deus para o nosso tempo? Os padres não sabem. Aonde é que está o profeta para o nosso tempo? Os pastores não sabem. Aonde é que está o profeta para o nosso tempo? Os membros das igrejas e religiões não sabem. Mas você deve saber que o profeta de Deus chama-se Cacô Filipe. Deus tanto amou a nossa geração, que enviou o seu amado profeta Cacô Filipe para a salvação dos filhos de Deus. Na Bíblia há promessa para os profetas. Mateus capítulo 23, Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Mas aonde é que está na Bíblia a promessa para as igrejas? Lucas 11:49, Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Mas aonde é que está o versículo na Bíblia que Jesus Cristo prometeu enviar as igrejas? Mateus 10:41, Jesus Cristo disse que a salvação é receber um profeta. Mas aonde Jesus disse que a salvação é receber uma igreja? Deus é o Deus dos profetas. Se Deus é o Deus dos profetas, o profeta de Deus deve estar vivo sobre a terra. Deve haver um profeta de Deus sobre a terra para conduzir os filhos de Deus para a salvação. O Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, o Deus dos profetas, enviou o profeta Cacô Filipe para a salvação dos filhos de Deus. O profeta Cacô Filipe veio para salvar os filhos de Deus do engano e da sedução das igrejas. O profeta Cacô Filipe veio para salvar os filhos de Deus do engano e da sedução dos padres e pastores. Quando Deus vê que os seus filhos estão na escuridão sobre a terra, quando Deus vê que os seus filhos estão a caminhar para o inferno, então Deus envia um profeta. Deus não envia igrejas para salvar os seus filhos. As igrejas são instituições humanas que os líderes religiosos usam para arrecadar dízimos e ofertas e construir os seus impérios sobre a terra. O império da Igreja Católica construído com os dízimos e ofertas. O império das Assembleias dos Deuses construído com os dízimos e ofertas. O império da Adventista construído com os dízimos e ofertas. Impérios Batista construído com os dízimos e ofertas. Todas as igrejas têm os seus impérios construídos com os dízimos e ofertas. Será que Deus enviaria homens para a terra para arrecadar dízimos e ofertas e construir os seus impérios sobre a terra? Será que você não percebe que não é Deus com os padres e pastores? Deus deu para você uma inteligência. Você é diferente dos animais irracionais. Deus te deu um cérebro para você ver que os padres e pastores são comerciantes.
padres e pastores vendedores de almas usam a palavra de Deus para arrecadar dízimos e ofertas. Ó padres e pastores, um dia vocês pagarão por todo o mal que causaram à humanidade. Hoje o governo vos protege, as leis do país vos protegem, os governadores vos protegem, os deputados vos protegem, os juízes vos protegem, mas há um Deus no céu que levará vocês no julgamento para vocês prestar conta de todo o mal que vocês causaram à humanidade. Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra,